Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à correção da prova do Colégio Militar de Campo Grande, o curso de 2023-2024, certo? A partir da questão 26, nós temos um novo texto, tá? O texto 2. Então, vamos fazer a leitura para conseguir fazer a correção das questões, certo? A lanterna mágica. Vi na televisão um menininho pobre de uma creche uivando de alegria ao escarafunchar o engradado com os presentes do Dia das Crianças. Eram pequenas tralhas de plástico e caixas de ovos coloridas vazias. O pouquíssimo era motivo para incontida e ruidosa alegria. A privação é a medida do desejo de cada um na vida. Houve um tempo em que as oportunidades de presente resumiam-se a duas: aniversário e Natal. Hoje, em muitas famílias, o presente é um evento mensal, em outras, semanal. Cada voltinha num shopping resulta num pequeno agrado. Não se deseja mais com aquela gana, porque se sabe que alguma coisa virá. O desejo dos meninos é impreciso, vago, incapaz de provocar uivos de alegria quando satisfeito. Já vivi minhas privações. Nunca pude ter bicicleta, por exemplo, nem bola de futebol. Tivemos, eu e meus irmãos mais velhos, simulacros, triciclo comunitário e bola de borracha. Triciclos não permitem ousadias ou temeridades. Bolas de borracha, sabe-se, não formam craques. Bola de couro só tive mais tarde, no caminho da fazenda de seu Juca, hoje Cidade Nova, em Belo Horizonte. Talvez por isso, sem traquejo, eu tenha sido perna de pau e um tímido, quem sabe. Entretanto, o que se tornou para mim algo mais perto da maravilha foi uma lanterna de pilhas. Nunca tinha visto uma, a não ser no cinema e nas histórias em quadrinhos. Não sei, talvez considerasse aquele objeto coisa de ficção científica. Não era da realidade. Quando vi uma manipulada por meu primo mais velho, já homem, o Zezé, na mesma casa de meu avô, foi um deslumbramento. Brilhava, niquelada, era uma daquelas de 4 pilhas. Deixar que eu a tomasse nas mãos e acendesse e dirigisse a luz para onde quisesse foi mágico. A partir desse momento, nada superou, nos meus 7 anos, a beleza daquele fecho de luz. E o poder, e o poder. Mesmo quando meu primo não estava, eu me apoderava da lanterna e quixotava, cavaleiro andante. Deitado à noite com a lanterna, dissipava fantasmas. Nos cantos, sombras revelam-se objetos ou cavidades. Uma súbita lagartixa era imobilizada no teto de taquaras e meditava talvez sobre qual seria a seguir a sua ação mais prudente. O pernilongo era localizado na parede, motores parados de repente. Uma coisa era outra coisa na luz, que a si mesma se desenhava em cone. A neblina perdia sua amplidão impalpável, aquele nada que não se podia não ver, aquela coisa comedora de contornos. A lanterna cortava uma talha de neblina. Via-se claramente do que ela não era feita. A luz não ia além, mas até onde ia, desnudava a coisa, e via-se que era móvel. A chuva noturna não era só, não era mais, barulho nas telhas, nas folhas. No facho de luz da lanterna, as gotas de chuva eram cintilações, estrelas cadentes, vagalumes. A coruja não se atrevia a piar. Emudecia e olhava de perfil. Bichinhos de asa, se o canudo de luz se demorava, vinham dançar, perdiam aquela chatice deles, aquela mania de pousar na gente. O sapo esbarrava seu passeio noturno, como se dissesse: Epa, que sol é esse? O poço, mesmo de dia, perdia o mistério. A luz furvava a água cristalina e mostrava o fundo. Alguma folha, paz. Uma pedrinha resvalava e a paz lá embaixo se multipartia em tremulações luminosas, vibrações.
Parte do corpo, no escuro, atravessadas pela luz, mostrava um vermelho de abóbora. Nos dedos era possível pressentir o esqueleto. Na bochecha, frente ao espelho, viam-se veinhas. O céu negro da noite engolia a luz. Era o único a vencê-la. Quem escreveu esse texto foi o Ivan Ângelo, o Comprador de Aventuras e Outras Crônicas. Como nós já comentamos aqui nas questões anteriores, é muito importante para a interpretação completa da prova, né, você retirar algumas informações explícitas do texto, como a tipologia, função comunicativa, foco narrativo no caso de textos narrativos, não é? E se você conseguir identificar de forma bem clara, né, a que gênero pertence o texto. Nesse caso, nós temos um texto narrativo. Às vezes, pela própria fonte, nós conseguimos identificar a qual tipologia pertence o texto. Nesse caso, é uma crônica. Então, nós temos tipologia narrativa. O foco comunicativo, né, a função comunicativa é narrar ou contar uma história. E o foco narrativo, como nós já percebemos pela narração, né, do texto, vi na televisão um menininho pobre em uma creche voando de alegria ao escarafunchar o engraçado com os... Não. Vi na televisão. Quem viu? Eu. Eram pequenas talhas e caixas. O pouquíssimo era motivo para alegria. E aí, durante todo o texto, nós temos uma narração em que o narrador participa da história. Ele fala de forma bem detalhada, então a gente tem a presença também da descrição. Nós temos a narração com características descritivas, não é? A narração de brincadeiras que ele tinha na infância, né? E que para ele o auge da infância, o auge, né, da riqueza, foi ter uma lanterna de 4 pilhas. Bom? Foco narrativo é em primeira pessoa. E o tipo de narrador, segundo o foco narrativo, é narrador-personagem. Às vezes, o tipo de discurso não influencia nas questões, se é um discurso mais direto, se é um discurso indireto, se é um discurso indireto livre. Tudo isso você precisa analisar para conseguir fazer uma boa interpretação, tá? Tínhamos aqui um vocabulário explicando a palavra simulacros, que é a mesma coisa que imitações. Vamos para a questão 26. Considerando que o narrador personagem é o menino, assinale a assertiva em que a mudança de foco narrativo e demais alterações de reescrita não prejudicam o sentido original do trecho transcrito do texto 2. Então, nós temos um narrador personagem em primeira pessoa, né? Ele sempre vai utilizar o eu, o nós, minha, meus, o me como pronome oblíquo, né? Vai sempre utilizar palavras que indicam a primeira pessoa do discurso. Se nós realizarmos uma alteração no foco narrativo, ela passará de primeira pessoa para terceira pessoa, ou observador ou onisciente. A questão é passar do eu para o ele de forma coerente, ou seja, todas as palavras no trecho precisam estar em concordância, não é? Vamos lá analisar a questão correta. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Se vocês estão acompanhando os nossos vídeos, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like no nosso vídeo, tá bem? Além disso, se você quiser um acompanhamento um pouco mais especializado, um pouco mais detalhado, você pode também se informar um pouco mais sobre a nossa mentoria, que tem aulas de língua portuguesa e aulas também de matemática, gravadas e ao vivo, tá bem? Letra A. O trecho, vi na televisão um menininho pobre de uma creche uivando de alegria. Na linha 1, poderia ser reescrito como, ele viu no aparelho de televisão, aqui a gente tem a mudança do ele, ó, do eu para o ele, ok. No aparelho de TV, televisão, ok. Um pobre menininho de uma creche uivando de alegria. Aqui a gente tem a alteração no adjetivo. No trecho original é menininho pobre, ou seja, ele não tem condições financeiras, não é? Ele não tem dinheiro,
E quando é colocado aqui pobre menininho, com o adjetivo no início do substantivo no diminutivo, nós temos uma mudança de relação semântica, uma mudança de sentido. Não é mais um menino somente pobre aquisitivamente, né? Com relação ao dinheiro. É um menininho cujo desperta pena, desperta aquele sentimento de coitado, né? Um pobre menininho. É essa relação de sentido, tá? Então, quando a gente troca o adjetivo de posição, nesse caso, nós temos uma mudança de sentido. Se tem mudança de sentido, não podemos marcar a letra A. Letra B. O trecho deixar que eu a tomasse nas mãos e acendesse e dirigisse a luz para onde quisesse foi mágico. Pode ser reescrito como deixar que ele a tomasse nas mãos, ok, trocou o eu pelo ele, e acendesse e direcionasse, trocando aqui direcionasse por dirigisse. Também tá, ok, né? Uma mudança de sinônimo. A luz para onde ela quisesse foi mágico. Para onde quisesse aqui se refere ao eu. Para onde eu quisesse, ou seja, o próprio garoto. Aqui na reescrita do trecho, não é? O ela indica como se fosse a luz, né? A luz quer ser direcionada para onde quer. Então, aqui a gente tem também uma mudança, uma alteração de sentido. Não podemos marcar a letra B. Letra C. O trecho. Já vivi minhas privações. Nunca pude ter bicicleta, por exemplo, nem bola de futebol. Pode ser reescrito como já viveu as privações dele. Ele já viveu suas privações. Já vivi minhas privações. Tá ok a mudança. Nunca pôde ter bicicleta. Nunca pude. O pude está em primeira pessoa, o pôde está em terceira. Ele nunca pôde, né? Por exemplo, nem bola de futebol. Por exemplo, nem bola de futebol. Ok. A letra C. Temos uma mudança de foco narrativo de primeira para terceira pessoa, em que não é alterado o sentido original do trecho, né? Vamos para o nosso descargo de consciência e analisar a letra D e a letra E. Letra D. O trecho, quando vi uma manipulada por meu primo mais velho, já homem, o Zezé, na mesma casa de meu avô, poderia ser reescrito por quando ele viu uma, quando eu vi, quando ele viu, ok? Manipulada por meu primo, aqui a gente tem uma permanência da primeira pessoa. Se é para fazer uma troca de foco narrativo, não podemos manter nenhuma indicação de primeira pessoa do discurso. E letra E, o trecho. Triciclos não permitem ousadias ou temeridades. Esse trecho aqui não indica nenhum foco narrativo. Não está em primeira pessoa. Então, ele não precisa sofrer alteração. Vamos lá. Eles não permitem, aqui a gente tem uma alteração na colocação da terceira pessoa do plural, mas de forma incorreta, porque não precisa fazer alteração, já que o próprio trecho não indica nenhum foco narrativo em primeira pessoa, tá? Então, na questão 26, nós temos a resposta a letra C de coraçãozinho. Espero que vocês tenham acertado, estejam acompanhando bem as análises e ficamos por aqui para a próxima correção. Até mais!